Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Nós vamos compartilhar a palavra, pedir ao Senhor que nos dê direção, discernimento daquilo que Ele quer trazer para nós nessa noite. Amém. Senhor Pai, nós queremos entregar nosso coração ao Senhor, dizer que nós somos, Pai, dependentes de Ti, Pai, para tudo, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos Te servir de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Que essa palavra nessa noite, Pai, encontre lugar nos corações aqui, Pai. Que as pessoas saiam transformadas, Senhor, renovadas pelo Seu amor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos num feriado de carnaval. Muitos estão viajando, né? Então nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos. Mas o Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor quer ministrar ao seu coração uma palavra. E a palavra que eu vou ministrar aqui tem por título do espírito do medo para a identidade de filho. Amém? Do espírito do medo para a identidade de filho. Queria ler com os irmãos Romanos 8, 14 ao 16, na versão Almeida Revisada e Atualizada, ARA. Romanos 8, versículo 14 ao 16. Vamos lá. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Em primeiro lugar, irmãos, em Romanos 8,14 diz que ou nós somos guiados, vamos lá, ou nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós não somos filhos. Amém? Todo filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, ou você é guiado pelo diabo, ou você é guiado pelas suas vontades, ou você é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Não existe uma terceira via. Não existe uma quarta via, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou independente, eu vivo a minha vida, eu sirvo a Deus da minha forma, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha devoção religiosa, e eu faço meus sacrifícios, minhas filantropias, né, minhas caridades. Tem muita gente que acha que existe uma quarta via, né, como se o ser humano conseguisse viver sem a presença de Deus ou fora desses outros dois padrões aqui. Então, ou você é guiado pelo diabo, ou você é guiado pelas suas vontades, ou você é guiado pelo Espírito de Deus. Nós vemos personagens bíblicos, Saul tinha um espírito que o atormentava. Então, Deus retirou de Saul o espírito dele, e existia um espírito que atormentava Saul. E era necessário que Davi, muitas vezes, pegasse a sua harpa, tocava, e aquele espírito que atormentava Saul se retirava dele por alguns instantes. Nós vemos também na história Judas. Judas foi um homem que o espírito maligno se apossou dele. E ele foi e praticou tudo aquilo que estava escrito para que se cumprisse a profecia, né? Então Judas traiu Jesus, guiado, inspirado por um espírito maligno. Nós vemos também Davi. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por alguns instantes, por alguns momentos na vida de Davi, Davi foi guiado pelas suas vontades, seus desejos. E Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas em uma história que muitos de nós conhecemos, ele viu uma mulher e foi tomado pelo desejo de possuir aquela mulher, a mulher de seu amigo. Então Davi também, apesar de ser um homem de Deus, foi um homem também guiado pelos seus desejos carnais. Então, ou você é guiado pelo diabo, ou você é guiado pelas suas vontades, ou você é guiado por Deus. Temos Sansão também.
Sansão, um homem de Deus, nazireu, separado pelo Senhor, mas que também se viu em momentos ali de muito orgulho, muita vaidade pessoal. E aí, como ele, sempre que ele ia a uma guerra, vencia aquela guerra, ele passou a acreditar que ele era capaz de vencer por méritos próprios. Então, ele, com uma queixada de jumento, ele matou 10 mil homens, não é isso? Então, era um homem muito forte. E Sansão vai praticando ali aquela vida com Deus e em algum momento ele se apaixona por mulheres de outras nações. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se afasta de Sansão. E ele agora age por vontade própria, age pelos seus próprios desejos, a ponto de conhecer uma mulher que tira dele, que consegue extrair dele o seu segredo, o porquê ele era um homem separado pelo Senhor. Nós também vemos Daniel. Nós também vemos Daniel, o profeta Daniel, que era um homem que foi levado exilado à Babilônia. E apesar de ser oferecido a Daniel todos os prazeres daquela terra, mulheres, dinheiro, fama, comida, os manjares do rei, Daniel se mantinha separado pelo Senhor. Daniel era guiado pelo Senhor. Então, Daniel fazia jejuns, Daniel fazia orações, Daniel se separava, mesmo estando num contexto de pecado, mesmo estando num contexto onde as pessoas ofereciam a ele todo tipo de prazer, de prazeres humanos, de poder, naquele lugar na Babilônia. Então, nós temos aqui 3 situações de pessoas que são guiadas pelo diabo, pessoas que são guiadas pelas suas vontades, e pessoas que são guiadas por Deus, mesmo em situações de constrangimento, mesmo em situações onde elas são tentadas a ter uma vida longe do Senhor. E tem coisas, irmãos, que nem o diabo assume autoria. Tem coisas que o ser humano faz que não é o diabo, né? Essa semana aí nós tivemos um caso triste aí no nosso estado, na cidade de Itumbiara, um homem movido de forte emoção e possessividade em relação à mulher, assassinou os filhos e cometeu suicídio. Então, essas coisas a gente pensa que é o diabo, que o diabo faz essas coisas. Faz, irmãos, mas muitas vezes a pessoa está tão possuída dos seus desejos carnais, das suas vontades, das suas cobiças. Eu estava falando com alguns amigos que ele não amava a sua família, como ele dizia. Porque quem ama a sua família não faz isso com os filhos. E, principalmente, ele era sucessor, né, do sogro na política da cidade. Então, ele se viu, olha, minha esposa me traiu, eu não vou conseguir ser sucessor na política, eu não vou conseguir manter o meu status político, então eu vou fazer isso com essa mulher, né? Porque se ele amasse realmente a família, se ele entendesse que a posição dele não valia a pena, ele se casaria de novo, não é verdade? Ele manteria a vida dos filhos. Então você vê o amor ao dinheiro, o amor à posição, o amor ao poder fala mais alto, onde a pessoa não quer descer daquele patamar que ela colocou para ela mesma. Isso, irmãos, não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com os seus desejos, com a sua vontade, com a sua cobiça. E é possível o homem ser tão mal quanto o diabo é? É possível sim. A Bíblia diz que, em Gênesis 6,5, diz assim, viu o Senhor, Gênesis 6,5, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, meus irmãos, não é o diabo muitas vezes. O diabo às vezes fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é você. Às vezes o diabo inspira, joga uma seta, uma inspiração, mas a pessoa é que vai percorrer esse caminho da maldade. E essa maldade, ela cresce no coração do homem, se torna uma maldade incalculável, né? A gente vê o caso de Davi e Urias. Davi era amigo de Urias, era o general do seu exército, e Davi deseja a mulher dele, possui a mulher de Urias,
E Davi tinha esse direito, muita gente não sabe, mas o rei de Israel tinha o direito de possuir as mulheres do seu reino, porém era um amigo de Davi, e a maior maldade que ele faz, não é nem essa, a maior maldade é pegar o seu amigo e mandar ele para a linha de frente, de propósito, para que ele morresse naquela batalha. O que o diabo tem a ver com isso, meus irmãos? O que o diabo tem a ver com isso? Nada. Isso é a pura, simples e crua maldade humana. O coração do humano é mau. E todo o seu desígnio é mau. Então, eu queria mostrar para você hoje, didaticamente, como funciona essa maldade, como que a maldade cresce no nosso coração, como que ela frutifica, que ela se desenvolve no nosso coração. Nosso corpo, ele sente fome de 3 em 3 horas. Nosso corpo físico, nosso corpo humano, ele sente fome de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, você vai sentir a necessidade de comer alguma coisa, não é verdade? De 3 em 3 horas ali, nós sentimos fome. A nossa alma, ela já demora um pouco mais. Ela tem um prazinho um pouco maior de satisfação, de desejo. Então, semanalmente, a nossa alma precisa de algum alento, de alguma atividade diferente, não é verdade? A gente precisa assistir um filme, a gente precisa sair, fazer algo, conversar com alguém. A gente não consegue ficar fazendo as mesmas coisas por um longo período de tempo, né? Então, a nossa alma, nosso corpo sente necessidade de 3 em 3 horas, a nossa alma de semanalmente. E a gente sempre procura fazer algo, ouvir uma boa música, assistir um bom filme, sair com os amigos, porque a gente precisa disso, a gente precisa se relacionar, a gente precisa de alegria. E a necessidade do espírito, do nosso espírito, ela é menos evidente. Então, nosso espírito pode, às vezes, ficar assim, até 1 ano, 2 anos, sem se alimentar. Você já viu aqueles irmãos que passam um tempo longe da casa do Senhor, ou um tempo longe da sua religião, mas aí ele sente um arrepio, não, eu preciso voltar na casa do Senhor, eu preciso ir numa igreja, preciso buscar a Deus, não é verdade? A pessoa sente aquela necessidade espiritual, mas o espírito ele não é tão latente, não é tão perceptível, né? A gente sente essa necessidade espiritual muito tardiamente. E quando a gente sente essa necessidade espiritual, meus irmãos, o nosso espírito já está em estado de perecimento, de morte espiritual. Amém? Então nós precisamos aprender a nos alimentar do Espírito e alimentar daquilo que Deus tem para nós. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são inspirados pelo Espírito de Deus. Então, se você não se alimenta espiritualmente, você passa a fazer as suas vontades da sua alma. Então você vai fazer, se você não alimenta o seu espírito, você passa a fazer a vontade da sua carne, da sua alma, e consequentemente você passa a pecar de 3 em 3 horas. Você já viu aquela pessoa que não consegue ficar sem pecar? Não consegue ficar sem cometer atos terríveis? Porque essa pessoa já está dominada, não é pelo diabo não, irmãos, é pelas suas vontades. É tanto desejo, tanta cobiça, que ela já não consegue mais ficar sem cometer pecados, né? A gente vê muito isso na questão da pornografia, nas questões de cunho sexual, de mentira. Tem gente que mente sem parar, não consegue parar de mentir, não consegue ter olhos puros diante de uma mulher, diante de um homem, né? Quando é uma moça, porque a pessoa está tomada de desejo. E ela é uma pessoa que não vive pelo seu espírito, não alimenta o seu espírito. E aí, meu irmão, nessa situação, o diabo monta em você mesmo, já montou em você. Porque você não consegue controlar aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Então, alimentar o nosso espírito não é a última coisa que nós devemos fazer. Alimentar o nosso espírito não é um prazo maior. Alimentar o nosso espírito é diariamente. Nós precisamos ter uma vida diária de conexão com o Senhor, porque senão nós vamos cair nos desejos da nossa alma e nós vamos pecar continuamente. É automático.
Pessoas que são guiadas pelos seus desejos, vão pecar continuamente. Nós vimos esse caso do Epstein, né? Um homem que, ele corrompeu praticamente toda a alta sociedade mundial, com desejos pecaminosos, e eles cometiam atos, irmãos, que nem o diabo acredita que uma pessoa seja capaz de cometer. Contra crianças. Há relatos que eles fazem sacrifícios de criança e comem as suas vísceras. Nem Satanás tem uma inspiração dessa. Entende, irmão? Então, a maldade do homem, ela se multiplica no coração do homem quando o homem não alimenta o seu espírito, não está ligado com aquele que o criou. Deus não está no final das coisas. Deus não está no final da sua vida. Deus não está no final dos seus sonhos. Eu vou trabalhar aqui, eu vou ralar muito, vou juntar um dinheiro e vou comprar uma casa. Não. Vou comprar um carro, vou entrar aqui no aplicativo, vou escolher uma pessoa para me casar. Não, meu irmão. Deus está no início das coisas. O Senhor é a nossa inspiração. O nosso alimento é espiritual. O nosso alimento, a gente alimenta da vontade do Senhor. Você vê como que Jesus fazia as coisas, como que Jesus lidava com tudo que ele fazia. Ele era o próprio Deus. O Senhor Jesus era o próprio Deus. Mas ele fazia, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Senhor não está no final das coisas. O nosso Senhor está na origem das coisas. Sem que o Senhor esteja na nossa origem, nós vamos cometer pecados, nós vamos cometer injustiças, e o nosso coração, a maldade do nosso coração vai se multiplicar. Não existe uma quarta via. Ou você é guiado pelo diabo, ou você é guiado pelas suas vontades, ou você é guiado pelo seu espírito. Ou o Senhor é que guia o seu coração. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Em Filipenses 1:6, diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor começou em você, tudo aquilo que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar no seu coração. Se há algo que não tem se completado na sua vida, se você está vivendo de frustrações, é porque você não colocou o Senhor na origem de tudo. Porque toda obra do Senhor, toda boa obra do Senhor, Ele vai completar na sua vida. Amém? Nós vemos Jonas. Jonas era um homem que o Senhor falou, vai para Nínive, vai pregar a palavra. E Jonas, não vou. Mas o Senhor disse, Jonas, faça isso. E, meu irmão, Jonas relutou até o último minuto. Entrou num barco, comprou, a passagem era para cá, ó. Jonas comprou uma passagem para cá. Não é verdade? Entrou num barco, ele comprou a passagem para o lado oposto. E Jonas, aquela vontade, né? Não, Senhor, não vou, aquele povo é pecador, eu estou com medo daquele povo tem medo de mim, eu tenho medo deles. Meus irmãos, o barco deu uma tempestade, veio um grande animal, uma baleia, né? O pessoal fala na salinha, comeu aquele homem, ficou 3 dias dentro da barriga da baleia, vomitou. Irmãos, e vomitou na onde? Lá na praia que Deus mandou ele ir. Irmão, então toda boa obra do Senhor, Ele vai completar na sua vida, amém? Tudo aquilo que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar. Não importa como vai ser o percurso. Às vezes você vai desobedecer, vai comprar uma passagem para o lado oposto, mas o Senhor, se o Senhor está com você, se o Senhor te comissionou, se Ele quer trabalhar na sua vida, essas coisas, meu irmão, no final, as coisas vão ser do jeito que Deus quis. Amém? Então, não é melhor a gente se alinhar com a vontade do Senhor? Não é melhor a gente entender qual que é o propósito, o plano que o Senhor tem para a gente? E a gente não entende isso, irmão, buscando o Senhor lá, depois que tudo, a gente já fez tudo, né? Muita gente hoje, a gente tem, assim, ouve alguns irmãos e vê muita gente desesperada. Chega para a gente para conversar, minha vida não está dando certo, tudo, aquela sensação de recomeço. Eu falo, irmão, você orou, você colocou o Senhor na origem aí,
no começo das coisas, ou você foi fazendo as coisas assim do seu jeito, da sua vontade, entendeu? E agora chegou nesse ponto. Então, o Senhor vai completar toda boa obra que Ele faz na sua vida. Se não tem completado, irmãos, é porque você não tem colocado o Senhor na origem. O Senhor não tem te guiado. Amém? Você está sendo guiado ou pelo diabo ou pelas suas vontades aí. Eu queria ler também Tiago 1,7, para a gente contribuir aqui com a nossa meditação. Tiago 1,7 diz o seguinte. Aliás, desculpe, Tiago 1,17. Tiago 1,17, isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem umas traduções de variação ou sombra de dúvidas. Meu irmão, aquilo que Deus faz na nossa vida, não existe dúvida. O Senhor não coloca no nosso coração uma mensagem, uma missão, onde a gente fica sem saber o que fazer. Muitas vezes a gente diz que não sabe o que fazer. Às vezes a gente fala assim, mas eu não entendo os propósitos do Senhor. Mas nós vamos ver aqui no final que o Senhor vai revelando a nós a sua boa e perfeita e agradável vontade, a partir do momento que a gente vai obedecendo ao Senhor, colocando o Senhor na frente, colocando o Senhor, o Espírito de Deus vai nos guiando, vai nos dando a certeza, confirmação. Amém? Então, é mais ou menos, a obra do Senhor é mais ou menos, não sei se vocês já viram na internet, aquelas obras, assim, o cara chega assim, naqueles espetáculos, assim, concurso, ele começa a pintar uma tela assim, jogar tinta e tudo, e aí você fica assim, rapaz, mas não estou entendendo o que esse cara quer fazer, e ele joga mais tinta e pega e joga tinta nessa tela, e de repente ele pega e vira a tela de cabeça para baixo. E aí forma-se uma imagem. Quem já viu isso na internet? Quem já viu isso? É mais ou menos isso, irmão. Muitas vezes a gente não entende, mas a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela não existe sombra ou variação de dúvida. O Senhor vai confirmando, e muitas vezes a gente pode não entender como que está ficando no início, mas no final você vai entender tudo. Amém? Vamos seguir. Em segundo lugar, nesse texto que a gente leu de Romanos 8,15. Segundo lugar, quem não é guiado pelo Espírito vai agir como escravo, para temer outra vez, para viver atemorizado. Quem não é guiado pelo Espírito vive atemorizado. E eu queria entrar um pouco, a gente vai meditar um pouco sobre como é a escravidão. O escravo, meu irmão, ele faz tudo que um filho faz. O escravo pode fazer tudo que um filho legítimo faz, mas ele não tem amor do pai, e ele não tem a herança do pai. Então, numa fazenda, você coloca lá o filho do fazendeiro e um servo do fazendeiro, para arar a terra, para cultivar o pasto, a plantação, e eles vão trabalhar juntos ali. No final da tarde, o que vai acontecer? O servo vai lá para a casinha e o filho vai lá para a sede do pai. É lá na casa do pai que as decisões são tomadas. Decisão de plantar mais, decisão de bênção, de prosperidade, decisão de investimentos, de vender a fazenda, de prosperidade. Onde se toma decisão? É lá na casa do escravo? Não, na casa do pai. Na casa do pai, o filho tem direito à herança, o filho tem direito a conhecer da mente, do coração do pai, a conhecer os caminhos que o pai pensa para aquela propriedade. Então, tem muitos irmãos que estão vivendo na igreja uma vida de escravo, atemorizados. E o Senhor quer libertar as nossas vidas dessa mentalidade de escravidão e nos devolver, o tema da nossa mensagem, do espírito do medo para a identidade de filho.
O Senhor quer nos libertar dessa mente escrava que atemoriza. Então, um escravo é útil ao serviço, mas ele não pertence à família. Ele pode ser útil. Muitas vezes a gente vê irmãos que trabalham na casa do Senhor, mas ele não vive como um filho, como pertencente à família do pai. Um escravo, ele vive na lógica da punição. O filho vive na lógica do pertencimento. Então, o escravo, se você não der para ele o salário, ele se sente injustiçado. Quantas vezes, irmãos, Senhor, você pede as coisas para o Senhor, muitas vezes sem direção de Deus, aí o Senhor não te dá, aí você fica aborrecido. Isso é mentalidade de escravo. O escravo vive na lógica da punição. Olha, se eu não vim para a igreja orar, se eu não fazer as coisas certinho, o Senhor vai me punir, não vai dar aquilo que eu quero. Mentalidade de escravo. O filho vive a lógica do pertencimento, independente se Deus me dá ou não. Eu sou filho, eu participo das decisões, eu tenho a mesma natureza, eu comungo da natureza do pai, eu sou da família, eu pertenço à família. Amém? Vamos seguir. O escravo não tem tempo futuro, o escravo é sobrevivência presente. Só pensa no agora. O escravo tem o medo como mecanismo de manutenção do seu sistema. Então, o escravo vive de medo. E Romanos 8,15 diz, por que não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Amém? Vamos seguir. Então, tem muito crente vivendo de expectativa, de recompensa do serviço prestado na igreja. Olha, se Deus não me der aquilo que eu fiz, a campanha que eu fiz, a oração que eu fiz, Deus não me ama. Né? E essa relação é uma relação de senhor escravo, não é uma relação de filho e pai. Medo de não agradar a Deus e ser punido. Medo de não ter um futuro garantido e tenta fabricar um conforto no presente. Então tem muita gente, muitos irmãos que... você já viu aquela pessoa assim, não, o que você está fazendo, irmão? Não, foi Deus que me mandou fazer. Deus que não é que Deus me mandou, Deus está comigo, né? Você fala assim, certeza, irmão, a pessoa fica fazendo as coisas por conta própria e coloca como se Deus estivesse abençoando aquela situação, como se Deus estivesse avalizando aquele processo. Misericórdia, irmão. Se você tem feito isso, novamente você vai viver a situação de escravo, uma mente de escravo, uma mente atemorizada. E interessante que essa semana, meditando essa palavra, eu entendi o porquê que o Senhor fala sobre as viúvas e os órfãos. Vocês já viram na Bíblia que tem muito versículo que fala assim, eu sou o Deus das viúvas e dos órfãos. O verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas e dos órfãos. Por que isso, irmãos? Porque naquela época, e aí eu entendi, vendo isso aqui eu entendi, e a gente vai meditar ainda sobre isso, eu entendi por que isso acontecia. Porque quando um pai de família, na cultura de Israel, morria na guerra, aquelas viúvas, aquela mulher e aqueles filhos daquele pai, eles ficavam desamparados. E muitas vezes, aquelas pessoas eram de fácil... era fácil de você escravizar aquelas pessoas, porque naquela época existiam propriedades, eles precisavam de comprar sementes, de plantar, de comprar ali os seus utensílios domésticos, seu mantimento doméstico. A gente vê a história daquela viúva que tinha somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, não é verdade? Então, quando um pai de família morria na cultura judaica, havia muita pobreza. E, às vezes, a mãe que sobrou daquele relacionamento tinha que dar os seus filhos como escravos para pagar dívidas. E havia na cultura judaica também, quando um grande fazendeiro, um grande empresário ali plantava, ele colhia, ele tinha que deixar aquelas viúvas e aqueles órfãos colherem aquilo que sobrou na plantação. Ele não podia pegar, por exemplo, se eu colho aqui um cacho de uva, colho um feixe de trigo,
Eu posso pegar aquilo que eu consegui pegar. Aquilo que caiu, eu tinha que deixar, era uma lei em Israel, eu tinha que deixar para que as viúvas e os órfãos viessem e buscassem aquele resto ali, né, para viver. E a lei de Israel dizia o seguinte: olha, quem escravizar uma viúva vai se ver com o Senhor. Eles acreditavam que Deus ouvia o choro das viúvas e dos órfãos. Então você vê que a orfandade, ela é muito presente na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Muitos irmãos conhecem, eu fui órfão aos 17 anos. Irmãos, isso tem um impacto gigantesco nas emoções, né? Primeiro que, quando a gente se viu nessa situação, a minha mãe ficou sem chão, ficou assim, desesperada. E eu assim, tinha 17 anos, falei, não, agora eu sou o homem da casa. Agora eu tenho que dar um jeito, eu sou o cara que eu vou fazer, e eu sou o homem da casa. Irmãos, é uma confusão mental muito interessante. Porque você não está preparado, mas você tem que se sentir naquela posição. Entende? E aí, é aí que mora o perigo, porque você passa a contar com as suas próprias forças e com o seu próprio pensamento, como se você fosse a pessoa que cuida da sua própria vida. Então, eu vou te dar mais ou menos um exemplo, assim, de como que é ser órfão. Você que não é órfão, você que tem pai, mãe, tudo bonitinho, ser órfão é o seguinte: quando você vai tirar a carteira de motorista, aí seu pai vai lá na porta do Detran com você e fala assim, ó, agora é com você, vai lá. Ou senão você vai fazer uma prova de vestibular, agora é com você, vai lá. Vai lá que é sua vez agora de mostrar. Irmão, não dá aquela tremida, não dá aquela assim, não dá aquela agonia, né? Se gente agora... Irmão, o órfão, o sentimento do órfão é isso 24 horas por dia. Essa agonia 24 horas por dia. Porque ele pensa que ele tem que fazer as coisas por merecimento. Se ele não fizer, Deus não vai dar. Então, cuidar das viúvas e dos órfãos era importante por causa disso, porque os discípulos, a gente tem que visitar as pessoas e falar assim, minha irmã, eu sei que aconteceu isso na sua casa, mas o Senhor é o seu Deus. Filho, você que perdeu o seu pai, o Senhor é o seu Deus. Não entra nesse ciclo de medo, nesse ciclo de achar que você vai fazer as coisas pelo seu braço. Então, os órfãos, eles têm padrões invisíveis de sentimento. Eu tenho todos aqui. O pastor Júlio, que me conhece e sabe, eu olhei aqui, cara, eu tenho todos. Porque isso é muito marcante na vida do órfão. E ele já aconselhou tantas pessoas, né, pastor? Tantos irmãos que também não tinham pais e tudo. Existem padrões invisíveis da orfandade. O primeiro deles é o medo constante de rejeição. Né? Necessidade de controle e segurança o tempo todo. Isso aqui, eu tenho que cuidar disso aqui, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Né? E aí você acha que Deus está distante desse negócio. Não está não, irmãos? Onde que Deus está nisso aqui? Se eu não fizer, se eu não trabalhar, Deus não vai me dar. Se eu não agir, Deus não vai fazer. Autossabotagem, quando tudo vai bem. Meu irmão, às vezes tudo está indo bem, uma coisa para dar certo, mas o órfão ele vive com tanto medo, que ele se autossabota. Deus tem uma bênção para ele muitas vezes, mas ele não consegue receber a bênção que Deus tem para ele. Dificuldade de confiar. Busca intensa pela validação externa. Dificuldades em se sentir realmente filho. Irmãos, durante todos esses anos, eu tenho me cercado de homens de Deus, pastor Júlio, os conselheiros aqui da igreja. Um dia o Edson chegou para mim e eu estava numa agonia danada. O Edson falou, calma, rapaz, calma, para com essa agonia, para com essa ansiedade. O que é isso? Está parecendo que você não tem amigo, você não tem pai, você não tem Deus. Que ansiedade é essa? Que preocupação excessiva é essa? Que necessidade de controle, necessidade de aprovação é essa? Então, irmãos, eu me vi muitas vezes nessa situação e eu tenho aprendido nos últimos anos a colocar Deus no começo das coisas, a não ter uma mentalidade escravizada, uma mentalidade de orfandade. Você vê aí, nós estamos vivendo o carnaval, nós estamos vivendo um tempo que existem muitos órfãos, né? Órfãos de pais vivos,
pessoas que vão para fazer todo tipo de prática. E são as pessoas mais fáceis, né, de você destruir a vida delas, né? Igual eu tenho visto assim, em shoppings, muitas pessoas com identidade de gênero, muitas pessoas, sabe? E assim, irmãos, os empresários veem essas pessoas igual assim, igual cordeirinho, né? Porque é fácil demais, não tem pai, não tem mãe, não tem firmeza, identidade. Então aí você fala assim, não, meu filho, estamos aqui, ó, é só isso aqui para você quer ou não? E a pessoa tão marginalizada, com tanta dificuldade, né, de aceitação da sociedade, ela aceita aquela condição, porque senão não tem trabalho, não é? Eu vi um empresário famoso aqui de Goiânia, falou assim, ó, eu aceito empregar pessoas trans, LGBT, desde que elas não me processem, entende? Desde que ela não entre com o processo para cima de mim, mas não tendo problema, pode vir. Então, assim, são pessoas, irmãos, que são facilmente cooptadas, escravizadas. Elas são escravizadas por uma ideia, elas são escravizadas por um conceito de literatura marxista. Essa semana também vi aquela atriz, Grupe Huber, né? uma atriz famosa, negra, americana, que fez aquela... uma freira muito louca lá, não sei. E não sei. Desculpe. Então, mas ela dizendo, né, que ela aderiu a esse movimento, ela dizendo numa roda assim, cheia de gente que concorda com ela, vocês querem nos matar, vocês querem acabar com a gente, vocês querem acabar, e eu vou dizer para vocês, nós sempre estaremos aqui, os negros, isso, as pessoas LGBT, nós sempre estaremos aqui, vocês não vão acabar com a gente. Aí um rapaz assim, muito, muito calmo, né, falou assim, não, eu acho que ninguém está querendo acabar com vocês. Assim, vocês que estão acabando com vocês mesmos, porque vocês têm cada vez menos filhos. Vocês fazem cirurgia de redesignação, de mudança. Né? E nós, conservadores, temos cada vez mais filhos. Dentro de 50, 100 anos, vocês estão extintos. Então, não é a gente que quer acabar com vocês, vocês estão acabando com vocês mesmos. Então, você pensa, irmão, uma mentalidade tão escrava, que ela é autodestrutiva, ela se autodestrói, ela destrói a sua própria espécie, entende? Então, pessoas assim, são órfãos, você vê aí, eu vi também um vídeo essa semana, uma menina que colocou nesse carnaval uma plaquinha assim, um selinho, R$1, um beijo, R$5 no Pix, meu Deus... E aí fez aquela fila de homens assim para fazer o Pix de R$5 para dar um beijo na menina. Naquela plaquinha de carnaval. Eu falei, gente, essa menina vai pegar aí esses R$50 que ela conseguir e vai ter que comprar um remédio para boqueira, para alguma coisa, porque não é possível. Será que ela não entende? Entendeu? O risco, olha o risco que o escravo, que o órfão se coloca. Pessoas que não colocam Deus no começo das coisas. Pessoas que vivem de acordo com as suas necessidades, seus desejos. E aí ela peca sem parar e ela é escrava sem perceber. Entende, irmão? Ela é escravizada facilmente. Então não foi para isso. Romanos 8,14. Não foi para isso que o Senhor nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos guia para que a gente viva como filho. Amém? Em terceiro lugar, Romanos 8,15, diz o seguinte, recebemos o espírito de adoção, fala comigo, adoção, ao qual podemos chamar o nosso Deus de papai, ao qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai significa papai, papaizinho. Então Deus estava dizendo o seguinte, Liliane, Jéssica, Sara, aprende a me chamar de papai, de Deus, eu sou seu papai, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que quer te dar herança, que quer guiar você, guiar tudo aquilo que você faz, não para que você não seja uma pessoa facilmente dominada pelo pecado, pelo mundo. Então, meu irmão, pare de agir por conta própria, pare de colocar Deus no final das coisas. Você tem sobrenome, você tem família.
Você já viu aquelas histórias de famílias do interior? Tem muito disso, né? Você, um dono de um comércio assim, aí de repente chega o filho do fazendeiro. Aí tem um sobrenome lá, Caiado, vamos supor. Ó, chegou o Caiado aqui. O que esse cara tem? Ele tem um moral danado, não tem? Ele chega lá, ele compra sem pagar. Tá uma plaquinha lá, não pode comprar fiado, mas o Caiado, o filho do Caiado, compra. Não é verdade? Ele chega lá, ó, vim aqui, e aí é cafezinho, aí já chega e já leva o filho do fulano de tal. E eles chamam assim, né? Os Caiados, os Vasconcelos, os Ferraz, não é? Não é isso? Até hoje existe isso. Então, você tem sobrenome, você é filho de Deus, igual um Caiado desse. Entende? Mas o que você precisa entender é de qual família você é. Se você é realmente da família, você vai viver nessa mentalidade escrava. Então, existem coisas que Deus separou para você, propósitos que Deus separou para você, que são caminhos abertos, igual esse pessoal tem. Entende? Mas a obra precisa ser uma obra do alto. Precisa ser uma obra do Senhor, de Deus, não é aquilo que a gente faz. Então, quem é o seu pai? Seu pai é Deus. Quem é seu irmão mais velho? Jesus. Em nome de quem você fala? Do Espírito Santo. Amém? Você tem família, você tem o seu Deus, é o seu pai. Você precisa ser guiado por aquilo que o seu pai diz. Nem Jesus, que era o próprio Deus, fazia coisas, irmãos, pelas próprias vontades, pelos próprios meios, pelos próprios caminhos. Amém? Então, há caminhos desimpedidos para você, mas tem que ser os negócios do reino. Jesus, aos 12 anos, né? O Jesus lá sumiu da mãe e do pai. Aí, de repente, aquela confusão e tudo. E aí, José e Maria acharam ele depois de 3 dias. Onde que Jesus estava, irmão? Dando aula no templo. Jesus perguntaram para ele: o que você estava fazendo, Jesus? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Amém? Então, quando é que você vai dizer isso sobre tudo que você faz? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu represento a família de Deus. Eu sou, a palavra diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Amém? É essa a nossa identidade. Deus não deu um espírito que nos atemorize, um espírito de orfandade, um espírito de escravidão, mas a nossa identidade é ser herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Mas para isso a gente precisa representar os negócios do nosso Pai. Amém? Então, tudo que vem do alto não tem sombra ou variação de dúvida. Irmão, está com dúvida na vida, está difícil, você não sabe o que você está fazendo, começa a colocar Deus no início das coisas. Senhor, o Senhor é a minha origem. O Senhor que me salvou, o Senhor que pagou o preço por mim. Eu sou seu filho, o Senhor é meu pai. Jesus é meu irmão mais velho, primogênito de muitos irmãos. E eu ouço a voz do Espírito Santo. Essa é a minha família, essa é a minha identidade. Amém? 2 Coríntios 9, versículo 8, diz o seguinte. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Toda boa obra, não tem sombra ou variação de dúvida. Ele vai fazer que toda graça se achegue a nós, toda suficiência. Amém? Em quarto e último lugar, Romanos 8,16 diz o seguinte, que o Espírito nos faz sentir, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito nos faz sentir clareza, certeza, confirmação, validação de que nós somos realmente filhos de Deus. Irmãos, fala comigo, é muito ruim viver sem confirmação. De novo, é muito ruim viver sem validação. Sabe quem te valida? Quando você coloca Deus no início das coisas, o Espírito Santo. Tem muita gente que fala assim, Regine, mas eu coloco Deus nas minhas coisas e parece que eu não ouço o Senhor falando comigo assim,
Regis, faça isso, compre, não compre, saia fora. Não, não é assim, meus irmãos. Quando você coloca Deus no começo das coisas, o Senhor vai te ensinando as práticas espirituais. Então, por exemplo, eu detestava acordar cedo, muitas vezes, e eu sempre gosto demais de dormir, mas eu falei, Senhor, eu estou colocando o Senhor no centro das coisas da minha vida, e o Senhor vai fazer com que eu acorde, o Senhor vai me ajudar, e eu vou buscar a direção do Senhor junto com os meus irmãos. Então, na segunda-feira, eu acho que amanhã aqui, nós vamos ter uma oração, né? E eu me obrigo a fazer isso, irmãos, para que o Senhor fale comigo, o Senhor vá me direcionando. Eu quero alimentar o meu espírito, não de 3 em 2 anos, mês em mês, eu quero colocar o Senhor na origem das coisas, para que o Senhor vá validando os meus passos, amém? Então, como é que o Senhor age na sua vida? Ele vai validando os seus passos, aquilo que você vai aprendendo em conselho. A palavra diz que onde estiverem dois ou três, ali eu estarei. Então, irmãos, 99% das coisas que eu aprendi foi com os meus irmãos aqui. Foi orando junto com os meus irmãos, foi meditando na palavra, foi tendo momentos de confissão, de arrependimento juntos. Eu sou muito corrigido lá no conselho, eu sou membro do conselho. Então o pessoal fala assim, para com isso, faça isso, você está muito nervosinho, você está muito ansioso, entende? Não existe vida cristã sem isso, meu irmão. Não existe vida cristã sem isso. Não existe vida cristã independente. Eu sigo a minha religião, a minha vida. Não, você está sendo guiado pelo diabo, pelas suas vontades ou pelo Espírito Santo, entende? Se não é pelo Espírito Santo, é as outras duas coisas. Não existe uma quarta via. Então você precisa dos irmãos, você precisa de orar, você precisa de prática na palavra, principalmente dos irmãos. Na nossa PG, né, Michael? Nós temos uma PG na quarta, e tem sido uma PG maravilhosa, porque lá nós temos oportunidade de ouvir os irmãos, as necessidades, os problemas. E eu fiquei muito feliz que o Michael um dia me disse, Regis, eu nasci no lar cristão, e vivi muitas coisas, e o Senhor agora está novamente me direcionando a minha vida. E ele falou para mim, eu achei muito interessante, ele falou assim, eu não estou voltando para a igreja para prestar um serviço, tocar a bateria, porque ele é baterista. Não estou voltando para a igreja para fazer algo, eu estou voltando para a igreja para que eu conserte o meu coração, para que eu alinhe o meu coração com o meu Pai. E aí me veio esse versículo que fala assim, o Senhor, toda boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Aí ele me falou lá na PG, olha, de tudo o que aconteceu na minha vida, o que sobrou foi o que eu aprendi lá com os meus pais, a palavra de Deus que eu aprendi, e hoje eu estou sendo novamente guiado pelo Espírito de Deus, guiado pela vontade de Deus. Não faço nada sem perguntar aos irmãos, sem perguntar ao Senhor. Entende? O que sobrou da vida do Marcos? O que sobrou da vida desses irmãos, meus irmãos? A origem. Aquilo que foi plantado no seu coração lá atrás. A vontade de Deus lá atrás. Amém? O que aconteceu? Quais são as promessas que Deus fez para você lá atrás? Você seria um ganhador de almas, um pregador da palavra, uma pessoa usada por Deus. Amém? Coloque o Senhor. Volte às origens, volte seu coração nas origens, que Ele vai completar essa obra que Ele prometeu na sua vida. Ele vai fazer você voltar a ser essa pessoa que Ele prometeu para você. Amém? O Senhor vai completar toda boa obra que Ele começou. Ele vai completar. Então é muito ruim viver sem confirmação. Aqui nós temos uma igreja que ora, que tem PG, que você pode contar com os irmãos aqui para a gente poder te abençoar. Amém? E nós temos pessoas aqui preparadas para poder orar com você. Irmãos, esses últimos meses, coloquei tudo que eu faço. Tem que colocar tudo que eu faço, irmãos. Até comprar certas coisas, assim, adquirir certas coisas. Eu faço, Senhor, isso precisa cumprir um propósito. Isso precisa vir do Senhor. Porque senão eu vou fazer a minha vontade, logo eu vou estar pecando, logo eu vou estar nessa situação incompleta, nessa situação ansiosa, querendo segurança de um lugar que não há segurança.
querendo controle de um lugar que não tem como controlar. Amém, irmãos? Então, faça isso, busque direção do Senhor, e o Senhor vai confirmando na sua vida o seu propósito. Ele vai te dando clareza. O Espírito do Senhor nos faz sentir clareza, confirmação daquilo que nós somos, filhos de Deus. Amém? Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se não está completando, se as coisas estão incompletas para você, tem que começar em você, meu irmão. Porque aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Amém?